Shabbat Shalom. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão acerca de 2 Timóteo, capítulo 3, que tem sido evidenciado, na internet aí como características e estereotipo de uma determinada pessoa. Mas não há nada que aconteça na terra que não tenha sido determinado no céu. Afinal de contas, o que acontece aqui é um reflexo do que está lá. E como nós somos corpo e espírito, eu acredito que 2 Timóteo capítulo 3 fale mais dessa questão espiritual, né? Porque se nós olharmos racionalmente, não são só homens, mas são mulheres também. Então, é mais uma questão espiritual que tem atacado jovens, crianças, mulheres, homens, né? E não algo só destinado a um tipo de características físicas, né? Digamos dessa forma. Então é algo assim que nós temos visto e tem crescido, né? Como já dizia Salomão, tudo é vaidade, né? E cada um está correndo atrás da sua própria cobiça. E as pessoas têm se perdido nisso, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja a razão que for, né? Eu digo assim que é muito fácil nós cometermos o pecado de idolatria. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia é muito fácil nós colocarmos qualquer coisa acima de Deus. E às vezes essas coisas vêm velada por trás como algo genuinamente correto, mas acaba tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. E o mais importante é o que Timóteo fala no final, né, sobre a si mesmo e sobre aqueles que servem a Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Tá lá no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece tu nas coisas que aprendestes, e das quais ficastes assegurado, tendo tu considerando e conhecido aqueles que ao lado dos quais as aprendeste, e que desde criancinha as sagradas escrituras tens considerado e conhecido aquelas que estiveram, podendo fazer-te sábio até a salvação, através da fé aquela em Cristo Jesus. Toda e cada escritura é dada por assopro de Deus e proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a correção, para paternal instrução, até por castigo, aquela que é em justiça, a fim de que perfeito seja o homem de Deus para toda a boa obra, tendo ele sido perfeitamente equipado, né? E aqui Timóteo até ele fala, né, que a palavra ela é para doutrinação, para reprovação, para correção, né? E até por castigo. Nós temos que lembrar que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair, para que o povo assim visse a manifestação do seu poder. E muitas vezes o Eterno, dependendo daquilo que está no nosso coração, nos leva ao deserto, nos leva a essa cegueira e até permite que o nosso caminho se depare com esses espíritos, como diz 2 Timóteo capítulo 3, né? Depois você pode dar uma olhadinha, né? Que são acusadores, caluniadores, implacáveis, incontinentes, cruéis, né? E se fazem, né, traidores, e se fazem de bons, né? E aqui ele diz assim, ele até usa o exemplo da mulher, né? Levando cativas mulheres tolas, né? Mulheres que estão divagando, e assim levando cativo pessoas, né? Que por um momento tiram os olhos de Deus e colocam os seus olhos num lugar de desejo, né? Por mais genuíno que seja esse desejo, acabam sendo enganados, né? Mas tudo isso coopera, como dizia Paulo, para o propósito a qual todos nós fomos chamados. E nós temos que entender que Deus não perde o controle, mas que muitas das situações em que vivemos
Quando temos um coração genuíno na busca e na prática da Escritura, às vezes Deus permite que sejamos enganados, às vezes Deus permite que passamos por algumas coisas para tratar o nosso coração, para que ele tenha o lugar de centro na nossa vida, né? Por quê? Porque Timóteo também diz, até por castigo. Por quê? Porque a palavra de Deus, o reino de Deus também é justiça. E em outro versículo vai dizer que Deus corrige a quem ama e açoita aqueles que têm por filho. Então, por quê? Porque o amor dele é tão grande por nós que ele não permite que nós permanecemos na ignorância. E as situações das nossas vidas vão ser, sim, instrumento na nossa vida para mudança e transformação. Então, esse é algo assim que eu gostaria de trazer para vocês, essa visão espiritual, né, de como funciona essa questão da correção de Deus, que é amor de Deus por nós, sim, né, é zelo de Deus, por mais que doa. Eu falo aqui tanta coisa, né, de caráter, de postura. A palavra de Deus fala isso de início ao fim, né? E ela fala sobre o teu sim ser sim, o teu não não, o que passa disso vem do maligno. Fala sobre a mentira, fala sobre ser honesto, né? Ensina tantas coisas a quem quiser aprender. Mas as pessoas são levadas pela sua própria vaidade, pela concupiscência do seu coração, pelo desejo que está acima da vontade de Deus para as suas vidas, né? E continuam praticando mentiras, ou às vezes não é uma mentira inteira, tem uma casquinha de verdade ali, né? Uma aparência de verdade, mas não é genuíno. As suas atitudes não condizem com o que falam, prometem e não fazem, né? Tudo isso daqui é abordado em 2 Timóteo e na palavra de Deus toda, né? Então, assim, toda essa geração já sabe disso. Isso tudo já é falado. A sociedade também, até pouco tempo atrás, zelava pelas boas maneiras, os bons costumes, a moral, né? E hoje nós vemos aí uma decadência total de tudo. E mesmo eu sabendo o que é certo, a maioria das pessoas escolhe fazer o errado porque todos estão fazendo errado, então é mais do mesmo, né? E não fazer o certo, porque ninguém faz, né? E acabam, para serem aceitos, talvez, ou porque acham que é assim mesmo, negligenciando seus princípios, seus valores, para atender às vontades daqueles que estão distante da palavra de Deus. E assim nós vemos muitas pessoas se perdendo a si mesmo, passando por dificuldades, mas a misericórdia de Deus alcança aqueles que têm um coração sincero, né, e transforma a vida deles, mas tudo fica por um aprendizado. Então, assim, com toda a experiência que Deus permitiu que eu vivesse, eu tô aqui, trazendo esse alerta e falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que vocês possam ter, né, um despertar de que o tempo está chegando, de que necessitamos ser diferentes se falamos de Deus. Necessitamos ter uma postura diferente, necessitamos ouvir coisas diferentes, necessitamos vestir roupas diferentes, necessitamos falar palavras diferentes, necessitamos fazer uma cerca, uma seleção daquilo que vemos, né? Daquilo que cheiramos. Necessitamos consagrar a nossa vida a Deus, porque senão nós seremos mais do mesmo e nós não faremos diferença nessa terra. E aí, será que vamos, por ter negligenciado tanto a palavra de Deus, ou ter negociado a palavra de Deus em favor de um benefício, será que quando nós chegarmos naquele dia, nós não seremos aqueles que vamos bater lá na porta e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas, e o Senhor vai olhar para nós: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Quantas igrejas estão cheias de púlpitos, de pregadores, né? E até na internet, que vêm aqui, pregam, mas não vivem o que pregam, que têm as suas vidas numa imoralidade. E se não é no pecado da imoralidade sexual, é com questões financeiras, ou não pagam as suas contas, devem, ou dão calote, né? Ou prometem coisas que não fazem.
que não têm uma vida, que não se importam, porque ninguém está vendo. Mas se esquecem que Deus vê todas as coisas e tudo está sendo escrito. Tudo. Deus não passa desapercebido. Ninguém engana Deus. Você acha porque seu irmão não está vendo que a tua vida e a sujeira da tua vida não está explícita, como está explícito aqui em 2 Timóteo capítulo 3? Deus não está vendo? Isso não está contando? Então assim, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se faz, é porque faz consciente, por escolha. Como eu disse, há aqueles que precisam passar certas coisas e Deus segue o entendimento. Mas depois que você passa, a tua obrigação é despertar. Despertar, se corrigir, se arrepender, se voltar para o eterno. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas quantos que caem se arrependem e daqui a pouco vão lá, caem de novo. Ah, mas a carne é fraca. Só que a palavra diz que o espírito está pronto. E como que eu vou fortalecer minha carne? Fortalecendo o meu espírito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou alimentar o meu espírito para que ele seja mais forte que a minha carne. Porque aquele que você alimentar, aquele terá mais força. Mas tem pessoas que dizem a carne é fraca, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo viver sem isso. Tem bengalas, seja por vício, remédio, desculpas. E aí, quando continuam nessa vida imunda que desagrada a Deus e sabem que desagrada a Deus, se valem do amor de Cristo e não se sentem amadas incondicionalmente. Querido, querida, Deus te ama, só que Ele não aceita o teu pecado. E quando você verdadeiramente se arrepender e abandonar e mudar a tua vida, Ele vai te ajudar. Não vai ser fácil. Por quê? Porque a semeadura do pecado é a morte. E para a gente sair de uma vida de pecado, a gente tem que morrer para o desejo da carne. E se consagrar ao eterno. E se voltar a Ele. Sem isso, é mais do mesmo. É colocar remendo em trapo velho. Deus não faz isso. Deus quebra o vaso e faz tudo de novo. Mas a escolha é minha e é sua. Ele nos deu livre-arbítrio. Embora ele não desista, fica todo o tempo ali, insistindo. Só que uma hora a insistência passa. E quanto mais demoramos, mais difícil é para retornarmos a nossa vida para o centro da vontade dele. E é isso que ele quer. Tudo que acontece na nossa vida promove isso. Que ele seja o centro da nossa vida. Que nós saímos do controle e deixamos no controle dele. E não se engane. Ele tem o controle de tudo. E tudo ao nosso redor coopera para o nosso bem. Para o nosso amadurecimento. Para o nosso crescimento. Tudo. Seja bom e seja ruim. Os dias são maus. Nós vivemos no maligno. Estamos nessa terra que está entregue às trevas. Mas se nós não formos luz no meio da escuridão e não fizermos aquilo que nós fomos chamados para fazer, que foi sermos luz e sal da terra, depende de onde você está, você não precisa nem abrir a boca. É uma instrução até de Paulo para a mulher. É só pelo modo que você vive. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão dizer assim, você tem uma luz. Onde você entra. E às vezes as pessoas vão te perguntar, como é que pode você, passando por tanta dificuldade, continuar sorrindo? Como é que pode você chegar numa segunda-feira e estar feliz? Olha como é que está a tua vida. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E a nossa esperança não está na melhora aqui nessa terra, mas sim na Nova Jerusalém. Pense nisso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.